Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu podcast de conteúdos relevantes, canal de comunicação, entretenimento de qualidade, tudo voltado para você que nos assiste, levar a informação de qualidade e atualizada sobre temas relevantes da nossa sociedade e mais, sobre as mais variadas áreas. E é com grande alegria e satisfação que hoje abraçamos a oportunidade de falar sobre o mundo da gastronomia, o mundo e os mistérios da culinária. E nada melhor do que um ambiente como esse que hoje estamos, saindo dos estúdios de gravação para vir para uma cozinha gourmet climatizada para fazer verdadeiramente o nosso chefe de cozinha colocar a mão na massa. Isso sempre melhorando e engrandecendo e fortalecendo o nosso podcast. Já fizemos podcast nas alturas, já fizemos podcast na praia e agora estamos fazendo podcast com a mão na massa com o nosso chefe de cozinha. Nosso chefe de cozinha chama-se Moacir Sobral. Ele é um conceituado chefe de cozinha, já andou o mundo todo, tanto no Brasil quanto fora dele, pesquisando, procurando, conhecendo, aprendendo e fazendo o que é de melhor. Só para que vocês tenham uma ideia, é claro que a gente vai falar com ele e no desdobramento do bate-papo a gente vai saber um pouco mais sobre ele. Mas para fazer uma introdução, Moacir Sobral, nada mais, nada menos, ele é doutor em patrimônios alimentares pela Unidade de Coimbra, ele é mestre em hospitalidade e é professor do curso de gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outros, tem pratos assinados, é considerado um grande chefe de cozinha e hoje temos o prazer e a satisfação de recebê-los aqui na nossa maravilhosa cidade de Manaus. Seja muito bem-vindo, Moacir. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Muito contente pela sua disponibilidade, pela sua vinda aqui em Manaus. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho o que a gente vai fazer hoje. Cara, a gente tem um projeto aí junto, né, para o próximo semestre, próximo ano, né, meu primeiro semestre. Eu estou trazendo uma releitura de um prato da região, da região norte, que chama Camusquim. É um prato que tem influência portuguesa, e influência italiana, influência africana. Você tem as três influências ali beirando esse prato, que ele vai leite de coco, ele vai dendê, ele vai a mesma base de uma moqueca de influência afro, né, que a gente chama, que vai dendê, o leite de coco com os legumes que dá a base da moqueca, que na região norte, alguns estados, como Belém do Pará, por exemplo, vou dar Belém do Pará como exemplo, eles fazem um vatapá paraense. Algumas regiões, aqui um pouco menos na região amazônica, mas se utiliza também do dendê, um pouco menos de todo o Brasil, né? E esse é um prato que entra com um pouco de influência africana e entra com um pouco de influência portuguesa e especificamente italiana, que é uma base de moqueca que a gente vai fazer finalizado com um pouco de uma massa que pode ser um fettuccine, no caso a gente vai usar o rigatone, um tipo de espaguete. Em Belém, pegando um exemplo, né, que são os nossos vizinhos aqui do lado, eles finalizam com queijo da ilha de Marajó. Olha isso. Só que no nosso caso aqui, a gente vai finalizar com um pouco de castanha do Pará e um prato muito emblemático, né? Pouco consumido, poucas pessoas conhecem, talvez também esteja no nosso cardápio, no nosso projeto próximo. Que maravilha, o cheiro já está maravilhoso. Vamos provar com certeza daqui a pouquinho. Moacir, conta pra gente, antes da gente de entrarmos falando especificamente sobre culinária, saúde, sucesso, felicidade, conta para nós aqui quem é o Moacir antes de ser chefe. Antes de ser chefe? Eu era inspetor de solda. Vamos lá. Desde o início. Pra gente quem é você e como você se enxerga. Cara, eu sou sergipano, eu sou de Sergipe.
Eu fiquei até os 20 anos trabalhando ainda não sabia em que área eu iria atuar, que eu acho que quase todo jovem, né, que tem 17, 18 anos ainda fica um pouco perdido sobre as suas áreas. Fiz publicidade e propaganda uma época, achando que ia me dar bem, passei um semestre, entrei na área naval, Olha aí. porque aí o meu pai falou, você tem que fazer um curso do inspetor de solda, tem um tio seu, um primo seu que tem uma empresa naval, vai trabalhar lá, enfim, foi uma área que eu não encontrei, e depois eu me encontrei em Sergipe, nos restaurantes onde não existia nem curso de gastronomia. O primeiro curso de gastronomia nasce no Nordeste, em Recife, na Universidade Federal Rural, mas isso depois de 2 anos de eu ter ido embora para o Rio Grande do Sul, que foi o meu primeiro curso. No Rio Grande do Sul. Foi em Flores da Cunha especificamente. Tá, explica pra gente o que que te motivou, o que que fez com que você despertasse essa paixão pela culinária, pela gastronomia. Então, a paixão, eu acho que ela vem, cara. Eu acho que a partir eu acho que cozinha de vó é uma cozinha Legal. que traz um pouco de. A minha avó cozinhava muito bem, assim. Ela cozinhava Olha muito isso. bem, então eu acompanhava ela. Só que eu tive uma sorte de me encontrar um pouco antes, porque assim, a minha mãe é médica. Certo. Meu pai é da contabilidade, então eles tiveram um direcionamento. Completamente Não existia diferente. assim, vou fazer gastronomia. Certo, Isso eu com 18 anos, não existia isso como certo. curso, alguma coisa, entendeu? Antigamente, antes dos Masterchefs, tudo, Perfeito. inclusive os catálogos e revistas de gastronomia, não existia um direcionamento acadêmico para essa Perfeito. área que hoje tem, ciência, pesquisa, Um extensão estudo específico para essa área, específico. né? Então você estava perdido, depois eu fui descobrir, cara, tem São Paulo, tem no Sul, tem universidade, tem curso. E aí foi aí que eu comecei a me empolgar, falar, cara, eu consigo fazer alguma coisa. Lógico que para você ser um bom cozinheiro, um bom Certo. gerente de restaurante, tudo, necessariamente você não precisa estar formado em gastronomia. Você tem que ter a formação técnica básica, mas lógico, a academia aumenta o conhecimento de todas Uhum. as formas. Ele eleva o seu conhecimento de todas as formas. Mas isso me fez empolgar um Legal. pouco mais de ir para a região sul e sudeste, mas isso foi através da minha avó, mais de Perfeito. cozinhando com ela, fazendo bolo, tudo. E tu consegues identificar o momento na qual tu decidiste investir nessa carreira? Cara, eu não me lembro Só estou te especificamente. fazendo pergunta difícil, hein? É Mas é porque eu legal, tinha porque a gente sabe um 18 pouquinho mais anos. sobre você. Tá fazendo uma terapia aqui agora, Então né, de pronto. psicologia. Show. Cara, eu tinha 18 anos e eu acho que foi cozinhando e pesquisando, imagina, na época do Orkut, não sei se você usou Orkut. Orkut, olha aí. Eu seguia os grupos lá do Orkut e eu seguia muito grupo de alimentação, porque não existia. Existiam os grupinhos, assim, Certo. os grupos que era aqui aberto ou fechado. Então, através da internet que eu fui descobrindo um pouco mais. E aí tem um cara, agora eu lembrei, olha. Pronto, Eu olha aí. tinha Discover Travel Living em casa e tinha o Anthony Bourdain, que é um chefe que Uhum. infelizmente se suicidou numa das gravações na região da França, e ele era a minha referência. E Olha. ele não era um chefe de doma, era um chefe de rua, de comida de rua, ia visitar os restaurantes. E aí, vendo o Discover Travel Living sem reservas, inclusive tem um livro dele chamado Sem Sem reserva. Reservas, e eu comecei a me empolgar pela área de alimentação. Só que imagine, naquela época, você era guiado pelas profissões. Infelizmente, naquela época, a alimentação barra gastronomia Ainda não era uma não era uma profissão, assim, profissão. cara, Não ainda tinha nem estava no ouvido falar, né? submundo. Então, eu tive que procurar e me encontrar no momento que você não tem acesso à informação do jeito que a gente tem hoje, com mais velocidade, mais rápido, etc. E aí eu acho que minha avó, o Discovery Travel Living, Masterchef ainda nem existia, Não, não estava tinha, né, ainda. começando a ter o primeiro. A minha referência era Ana Maria Braga, entendeu? Assim, Palmirinha, que a Palmeirinha, gente né? lia, alguns livros, E, receitas que eu escrevia, e, principalmente receita de cozinha brasileira. e como é que foi o teu começo nessa área? Tu consegues lembrar? Ou tipo, o Consigo, primeiro prato que cara, você eu confeccionou? Como é consigo, que foi isso? eu consigo lembrar o primeiro restaurante que eu fui pedir emprego Certo. e não me aceitaram lá, Sério? em Aracaju.
Chama La Távola, tá Olha aberto aí, até pode hoje. Aí. registrado aí agora. Chama La Távola. Mas Perderam a oportunidade já o aí. chefe não tá mais lá, tranquilo. Cara, eu fiquei triste, cara, porque eu fui nesse restaurante e aí o pessoal falava, a gente tinha essa, porque hoje a gastronomia está muito mais difundida, né? Pessoal, ó, você tem que ir no La Távola, que é o melhor restaurante de Aracaju. E na época Já era. é um nicho, né? Aí, Na época ele era tão na frente que na época ele chamava o Alex Atala, alguns chefs que não estava nem tanto difundido, ninguém sabia quem era Alex Atala na época, Ainda, né? hoje, ou ainda, né? Então aquele restaurante era um restaurante de referência da cidade. E aí eu fui lá, bati na porta, pedi emprego, pedi estágio, né? Que eu queria Certo. estagiar e me negaram porque não tinha doma, nem sabia o que era doma, né? O Explica pra gente o vestimento. que é doma. Doma é um tipo de vestimento que vem de origem militar, especificamente, que é como se fosse um avental, né, que fecha o seu corpo, te protege até a gola contra queimaduras, etc. E é Uma vestimenta, uma né? vestimenta, e também tem Certo. a calça de cozinheiro, que é uma que a gente chama de calça carijó, que é Certo. umas calças quadriculadas, né? E você às vezes distingue da cozinha hoje em dia não tanto, mas antigamente quem usa calça carijó são os cozinheiros auxiliares, E quem já usa calça conseguiu identificar, preta, né? quem é o Pelo subchefe, quem é o chefe, vestimento. a hierarquia. A Ah, cozinha ela é movida um pouco de hierarquia até hoje, sim. mas nessa época eu fui cortado por conta disso. Falei, tá onde é a sua doma? Tá onde é a sua calça carijó? Não Seu tinha essa. sapato de segurança? Eu falei, não tenho, Eles cara. valorizaram esses requisitos. E aí eu fiquei assim, foi Ah, descartado. Aí num restaurante chamado Le Capiati, de Paulini, que existe até hoje, por ok. coincidência também é um restaurante italiano, eu tive o meu primeiro estágio. E antigamente não existia essas cozinhas de aço inox, era guisa de madeira, tábua de madeira, não existia essa rigidez de fiscalização. As coisas vão mudando, as evoluções das cozinhas vão evoluindo, e hoje esse restaurante é um bom restaurante em Sergipe, em Aracaju, que trabalha com culinária italiana e pizza, por coincidência. Essa foi assim, Mas, uma das mas, primeiras trajetórias minhas de mas início. você acha que com a questão de ser rústico ainda, isso ajudou, isso contribuiu para que você tivesse mais experiência? Cara, Porque você não tinha acesso ainda à tecnologia de hoje. sim, Então você não. aprendeu raiz. Assim, a cozinha, eu vou pegar agora, você que é da região norte, eu que sou nordestino, você pega a culinária brasileira mesmo, a culinária raiz, Uhum. e ela é protegida, inclusive, por legislações do IFAM que protege tomba que a baiana pode usar uma colher de pau, que numa cozinha a Anvisa já ia Ah, pá. canetar Fiscalização, e né? fiscalizar. Então, Uhum. graças a Deus, você tem os registros de que é um patrimônio imaterial, um pato no tucupi, Sim, uma muqueca a moqueca. baiana, uma acarajé. Então, esses registros e esses tombamento não, né? São registros, né? Você só tomba Depois de imóvel, né? imóvel, né? Esses patrimônios imateriais, eles vão sendo protegidos e você consegue, às vezes, ter essa cozinha mais rústica, Ah, sim. com barro, com madeira, cortando em tábuas mais simples, Uhum. trazendo um pouco a rusticidade e a qualidade da alimentação que a gente tem hoje em dia. E o sabor muda? Cara, na verdade muda. É. É a mesma coisa de fazer Mas para pizza, melhor? para melhor, para melhor. Uma panela de barro sempre é uma panela de barro. Certo. Ela não vai passar o gosto que a panela de inox que a gente está trabalhando aqui faz. Tá? Tanto que a panela de barro segue também algumas legislações brasileiras da Anvisa, entendeu? Você tem Uhum. panelas de barro em restaurantes populares e restaurantes de alta gastronomia. E para mim é essencial ter panela de E, barro na cozinha brasileira. e conta para nós como é que foi o teu primeiro emprego. Assim, o que disseste, ó, tô empregado, tô num restaurante legal e quero crescer aqui. Eu comecei a trabalhar, eu estagiei em muitos restaurantes no Sul, mas eu comecei a trabalhar especificamente, Ah, eu fui para Campos do Jordão fazer a graduação. Campos do Jordão, formastes onde? Só Campos do no Jordão, Campo de Senac Jordão. São Paulo, Campos do Jordão. Caramba, Em tu 2000, rodaste o morei Brasil em todo, Flores hein? da Cunha, depois fui para Campos do Ah, Jordão,
Lá era complicado emprego porque era muito sazonal. Certo. Alta temporada, contratação, Sim. maio, junho, julho, agosto. Passou a alta temporada, que é o inverno de Campos do Jordão, aquilo cai tudo um Cai, pouco. né? Então era complicado a gente ter um emprego fixo. Então a gente estagiava e fazia muitos freelances. Certo. Mas eu já trabalhei em Campos do Jordão em uns 8 restaurantes, que não foi o meu primeiro emprego fixo. Meu primeiro emprego foi num restaurante chamado Grupo Salve Jorge, que depois eu virei sócio dele. Olha, que maravilha. Hein? Foi em São Paulo, eu queria me especializar mais. E quanto tempo Tinha- levou para ser sócio? Um ano. Um ano. Mas depois eu te saí. Depois eu explico Sem problema. na linha do tempo aqui nossa. Aham. E aí, nesse time, quando eu estava em Campos, eu falei, cara, só cozinha não rola, preciso aprender gestão. Justamente. Vou fazer uma pós de gestão também no Senac, já no Senac São Paulo, já na capital, em gestão de negócio e serviço de alimentação. Isso foi em 2009 já. Em 2007 a 2009 fiz a graduação, fiz os meus trabalhos lá, vou para São Paulo, já consigo um emprego, o Vanderlei Romano, que é meu amigo até hoje, Uhum. me contrata e eu entro como subchefe de cozinha já ali na época. Mas antes, avulso, conseguia se manter? Como é que era? Muita dificuldade? Às vezes sim, às vezes não, dependendo da época. O bom que o Senac na época, eles tinham, Campos do Jordão parece que não, mas tem que manter assim, os aluguéis Padrão, não né? existem os aluguéis de temporada, existem aluguéis para pessoas reais, brasileiro real. Eu na época era o brasileiro real, eu mesmo como hoje, era R$ 600 o aluguel, eu pagava, dividia por 4 Olha pessoas, isso. e a gente trabalhava às vezes Pesado, né? para bancar. Ah. Isso em 2007, Caramba. 2007. R$ 500 era a casa, dividia entre 4 pessoas. Eu, um cearense, eu era sergipano, cearense, um de Taubaté, outro de Tremembé. Mas com os mesmos sonhos? Hum, eu não tinha muito sonho ambicioso. Ainda não. Eu acho que eu ainda queria cozinhar. Era só isso, queria cozinhar. Mal eu sabia que o que eu ia menos fazer era cozinhar, eu ia mais projetar, planejar, organizar, que é hoje o que eu faço, né? Lógico, eu cozinho, estou na cozinha sempre, mas hoje o planejamento, que foi aí que eu fui fazer o curso de pós-graduação em gestão de negócio e serviço de alimentação, que foi aí que eu percebi que eu precisava aprender mais sobre gestão, né? Obrigado. Que eu acho que a alma também do estabelecimento, vamos lá, que não adianta nada eu estar fazendo esse prato aqui para vocês sem entender de custo, Sim, claro. sem entender de processo, sem entender de planejamento, sem entender de gestão, né, de produção. Então, foi isso que eu fui buscar. E eu trabalhei para um grupo, né, de restaurantes, que hoje eles têm Posto 6, o Patriarca, José Menino, Salve Jorge, estão abrindo mais um, hoje são 7 bares no estado de São Paulo, especificamente na Vila Madalena, nas Picoeutas, que é uma rua bem famosa por bares. E foi lá que eu iniciei, assim, meu primeiro emprego real, sem ser freelance. Quanto tempo passaste por lá? 2009, 2010, 2011. Eu fiquei 3 anos, aí eu fui morar fora, fui morar na Itália, Então, e aí depois eu voltei para fazer o mestrado em 2000 e... Foi isso, Moacir? 2009, 2010, foi isso. Aí eu voltei em 2010 para fazer o mestrado em especialidade na Morumbi e voltei a trabalhar para eles como consultor. já como consultor. Já como consultor. E na Itália, o que foste fazer? Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar de cozinheiro. Eu já chefiava, já era meio um barra-chefe gerente desse grupo. Que legal, E hein? quando chegou lá, os caras veem o meu currículo e falam, olha, aqui só tem vaga para cozinheiro. Mas eu falei, não, eu quero isso. Eu quero ser cozinheiro aqui. Não, mas você já foi chefe aqui. Não, mas não tem problema, eu quero ser cozinheiro. Eu quero aprender. E como é que foi esse aprendizado? Foi difícil. Itália é punk, cara. Imagino. Itália... Pesado. Assim, Itália, na normativa de trabalho, por exemplo, a gente ia trabalhar, acordava cedo, ia trabalhar, fechava o restaurante 2 da tarde, 2h30, voltava para casa, ficava até as 3 horas, retornava às 5 horas e fechava o restaurante às 10. É o mesmo turno, que foi aí que eu estranhei. Mesma pegada. É a mesma pegada. Aí eu estava cortando aqui um dia, tinha um
copeiro, né? Um lavador de prato Certo. que era indiano, ele era do Egito, ele era do Egito, e aí eu chamava ele de Meknes, a deusa da deusa da guerra do Egito Antigo. Aí eu cortando aqui, eu falei Meknes, falando com ele italiano já na época, Certo. e aí ele falou, eu falei, cara, cadê a outra equipe? Ele perguntou, que outra equipe? Somos nós, né? Eu falei, isso aí é a gente, cara. Eu falei, não tem outro turno, porque eu estava acostumado no Brasil. É. Você entra de manhã, vem outra equipe, vai trabalhar à noite. Eu falei, não tem outra equipe. Eu não entendia das legislações, Certo. como trabalhavam os restaurantes. Aí eles já trabalhavam para a escala 5 por 2 já, na época. Mas eu não entendia. Eu falei, mas Exato. é a gente a outra equipe? Eu falei, Daqui a a gente é pouco. outra equipe. Só um pouquinho de descanso A aí. sorte é que Itália, dependendo da cidade, tudo você vai andando, você vai de É. bike. As grandes capitais, Próximo, né? no caso, eu trabalhei em Torino, que é uma região norte, Perfeito. capital do Piemonte. Já era uma cidade maiorzinha, mas foi um pouco punk lá. Mas foi um aprendizado. Na Suíça foi pior, mas foi já recentemente, em 2019. Recentemente, eu já fazendo doutorado já. Quer que eu Doutorado. conte ou quer que esperar Com um pouco? certeza, vamos lá. A gente quer saber das tuas experiências, Suíça, principalmente fora do país. Suíça, eu estava fazendo doutorado em patrimônios alimentares e eu já era professor da UFRJ Certo. e tinha pedido um afastamento para fazer, mas com esse afastamento, eu era 20 horas, eu podia trabalhar, porque eu não tinha dedicação exclusiva, enfim. E aí eu fui trabalhar num restaurante em Andermatt, que é uma região montanhosa, próximo de um cantão que chama Ticino, que é a Suíça que fala italiano, que era a única língua que eu sabia falar. E aí, só que Andermatt é já uma parte das cordilheiras dos Alpes da Suíça. Que você pega Andermatt, você tem outras cidades, tem o Serma, você tem Zermatt, que é uma cidade que é famosa pela aquele chocolate esqueci o nome, que tem um pico suíço, mas eu vou lembrar. E ali, desculpa, Copenhague. oi? Tobrenome, esse mesmo. Zermatt, que tem a ponte, aquele morro, tem a imagem dele, da montanha, né? Então ali faz parte da cordilheira que vai até a França e beira a Itália. E esse restaurante eu trabalhei por conta da temporada, por parecido com o Campos do Jordão. Peguei Certo. férias do doutorado, fui para lá em dezembro de 2019, já conheci o dono do restaurante, tudo, e aí eu falei, cara, quero trabalhar na Suíça, quero entender como funciona Aproveitar. aqui. Eu falei, cara, tem oportunidade boa, você vai trabalhar nos Alpes. Eu falei, Olha porra, que isso. massa, eu vou ficar trabalhando, a cozinha tem vista para as Para as montanhas, montanhas. depois eu te mostro as fotos. Bem legal. Pega o trem, É sobe, lindo, faz tudo. cara, mas pegar menos 15 Menos e 15 ainda horas. fiquei Olha a experiência, hein? tinha um alojamento lá, que era a casa dos colaboradores, bem organizado, cada um tinha seu Certo. quarto, tudo, etc. Só que o chefe, cara, era um capeto, cara. Era um Ah, capeta. Ele não queria saber, assim, se você faz isso aqui no Brasil, esquece, tá? Você vai processado na mesma hora. Ele não queria saber que ninguém falava de folga, e lá pela legislação você tem 2 dias, 5 por 2, concordo. né? Certo. No mesmo esquema, entra de manhã, sai Tá. 2h30, volta para casa que é do lado, descansa um Ah, pouco, entra novamente, trabalha até as 10h30, 11 horas. Fiz loucura. Réveillon, fiz tudo lá. Teve um dia que eu lancei um prato errado. Um enrolote, eu era o primeiro cozinheiro lá, Ah, era responsável pelas massas, e era uma área que eu já tinha experiência. Só que tecnologia nova, tudo novo, e tinha uma experiência nova para mim, tô no ambiente novo. E aí eu mandei enrolote, que é um tipo de massa recheada, que no caso era recheado com prato, e a gente fazia as massas e congelava. Então o timer aqui de cocção, na hora que eu fui soltar com o molho, ah, eu sem querer mandei congelado, e ele estava num dia, porque os chefes, lógico, eles têm os estresses dele, tem a vida certo. estressante deles, tudo. Ele estava num dia muito estressante, assim, muito estressante. Nossa. E aí o prato voltou, congelado, cliente congelado. Aí ele pegou a enrolote, aí fez bem assim, pegou na minha boca, Caramba. come aqui, vê o que é que você acha, assim, naquele dia, cara,
E eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu sou um professor universitário, já finalizado não sei o quê, vida não sei o Mas quê. isso é típico deles? Não, Não, é um senhor de 70 anos. E eu entendi. já peguei um cara mais velho, eu sabia disso. Aí eu fui pro banheiro, cara, comecei a chorar, chorar. Falei, vou embora. Liguei pra época minha ex-cunhada, né, que era amigo do dono até. O filho dele que me chamou. O filho do dono que me chamou pra trabalhar Mas lá. o que você adere a isso? A educação, a Não, formação deles lá? Eles são muito rígidos? antigamente, a gestão de cozinha era muito militar. Tem Ah, seus tá. lados bons, mas tem seus lados Ah, são muito ruins. muito rigorosos, né? Rigorosos e também tem casos que aconteciam antigamente, principalmente um senhor, às vezes, de 70 anos, que aqui no Brasil você fechava um restaurante, Com entendeu? certeza. De xingar, de você maltratar. Nunca sofri, esse foi o primeiro mal, na minha vida, acho que foi o primeiro maltrato meu. De Entendi. eu falar, o cara abrir minha boca, depois ele veio me pedir desculpa, tudo que estava estressado, etc, que tinha perdido a cabeça. Mas o pior não foi nem esse. Teve uma menina do Gard em Manger, Ah, que ela mandou uma lasanha congelada dentro. Congelada. Aí voltou a lasanha congelada. E era uma senhora que trabalhava no lugar de Manger. Ó, isso, senhor, tá congelado, o cliente pediu para voltar. E esse dia também estava muito estressado. Ele pegou o prato, acho que para não jogar na gente, jogou assim na na parede, na geladeira, geladeira. pegou um rombo assim na geladeira, e aí começou a xingar fafanculo, todo patso, começou a xingar gente de doido, de filha da Mãe e tudo mais. e tudo mais. E ele, nesse dia eu deu uma crise de riso, que eu me abaixei assim no fogão e comecei a rir, cara. Eu comecei a rir. Eu falei, cara, esse cara é louco, velho. Ele é doido. E a menina, o cozinheiro que tá doido, o que você tá rindo aí? Eu falei, cara, ele saiu e eu comecei a dar uma crise de riso. Mas foi um dos lugares que eu mais aprendi, cara. É, Aí eu falei, voltei, eu experiência falei, cara, maravilhosa, né? velho, quando você vai trabalhar dos Alpes? Exatamente. O cara Então, perdeu a cabeça, eu comecei a normalizar, que não é o certo, o que ele tinha feito. Aí no outro dia ele veio, me chamou mas, para tomar um café, pediu mas tu desculpas, consegues etc. perceber o banho de cultura que tu pegaste Uhum. em cada lugar desse que você passou? A A Suíça experiência? foi 4 meses lá, Olha quatro aí. meses. E um salário bom também, de Deu 4.200 para fazer euros. o pé de meia. Deu para Francos suíços, deu né? franco suíço, que hoje está acima do euro, né? Um pouco às vezes, mas foi uma boa experiência. Foi uma boa E experiência. fala teu primeiro prato. Qual foi o teu primeiro prato, assim, Você vai ficar de que cara. chamou a atenção do pessoal, que você foi parabenizado? Fala pra gente. Cara, meu primeiro prato Ah, foi, foi uma sobremesa. Que eu olha não isso. sou muito da área de sobremesa, sou mais Sim. da área de cozinha quente. Uhum, Foi um chocolate que eu vi, não existiu YouTube uhum. nessa época. Peguei um livro de chocolate, onde você, para fazer um chocolate recheado, um bombom, bora lá, Certo. você tem que fazer uma técnica chamada, você faz uma temperagem. Você tem que derreter o chocolate, jogar numa mesa, dar um choque térmico no mármore aqui desse aqui, Certo. tá? E aí você tem que trabalhar esse chocolate até essa temperatura chegar em 32 graus Celsius Equilibrar. para ele reestruturar, porque senão ele não vai voltar a ficar duro. Vou resumir a Sim, história. para ficar no E, ponto, né? e aí foi um bombom que eu tinha feito de paçoca, com paçoca de pé, tipo Sim, pé de moleque. Esse foi o meu primeiro prato, assim, de prata, assim, entre aspas, assim. E eu vendia na universidade, de olha, publicidade e propaganda. que Eu bacana. vendia lá. E aí, acho que foi o meu primeiro o quê? Cara, para derreter chocolate e você temperar é uma técnica Tem que muito saber, né? complexa. Ah, No Nordeste, que é quente, ou aqui na região Norte, ajuda. se você não tem ar-condicionado, Ah, você não consegue temperar. Então, aquilo lá foi me dando, eu acho que, paciência, entendeu? Porque entendi. confeitaria você tem que ter paciência. É fazer uma meditação e ir para a confeitaria. E eu percebi ali que não era tanta a minha área. Eu amo fazer doces. Eu Certo. adoro fazer doces bem feitos. Faço ainda bem feito, mas é a minha área cozinha quente. E nessa trajetória já de bastante tempo na área da gastronomia, da culinária, é, qual você consegue, vamos dizer assim, selecionar o teu maior desafio, a tua maior dificuldade, o teu maior enfrentamento
aos obstáculos do dia a dia? O que você consegue? Vai mexendo aí, estamos Não, conversando. ainda tá. Deixa eu tô tirando o gengibre aqui um instantinho. Cara, desafio. Ah, Ó, vamos lá. Na academia, eu me preocupo muito com os alunos, assim. Como é que certo. esse aluno vai para o mercado de trabalho? Porque da A mesma forma, formação, né? porque da mesma forma que eu entrei em publicidade e propaganda, e tá tudo bem. Quando o aluno chega a falar para mim, Moa, estou Ah, fazendo gastronomia, mas não é a minha área. Que nem eu fiz publicidade e propaganda, não é a minha perfeito. área. Fiz um semestre de engenharia de produção, porque eu estava na Uhum. área naval, vi que não era a minha área. E esse desafio, agora falando da área acadêmica, de você educar esse aluno, entender, tentar encaixar ele no que ele quer, não falo nem em mercado, Certo. mas no que ele quer, é um dos meus maiores desafios. Porque educar, a gente educa, a universidade Ah, educa, os pais educam, a vida educa, mas mas concorda te que dá um você. guia, cara, porque eu não tive esse guia, Exatamente. eu não tive esse guia. E Mas eu você, quero que o aluno tenha essa, porra, cara, vai por esse caminho aqui. mas você concorda que na fase em que você está, nos cargos que você ocupou ou que passou, você é um grande formador de opinião para Hum, eles? sim, concordo. Porque muito aluno, cara, desiste achando que na minha época, quando você chegava e falava, não sei cozinhar, não gosto, mas de alguma forma eu me identifico com a gastronomia. E aí? Mas a nossa área é uma área que é multi. Você pode ser cozinheiro, você pode ser chefe, você pode ser um gerente um dia, você pode trabalhar na área de marketing, você pode trabalhar na área de compras, você pode É um trabalhar na leque, área. né, de Não, é um variedade, né? leque, você pode trabalhar na área de pesquisa. Existe trainee na nossa área que não existia antes. Olha aí. Trainee na Unilever, trainee da Vigor, trainee na Ambev, trainee em empresas que não existiam. Tem alunos nossos que trabalham em área de gestão, área Uhum. contábil, controle. Então, eu não tive esse acesso. A gente era só comida. Eu só fui descobrir do mundo empresarial, que seja, ou do mundo da gastronomia, bastidores, arquitetura, design, ao Ao longo. longo do Porque eu tempo, fui né? por conta disso. Eu queria cozinhar. Queria saber cozinhar. Então, na minha época, quando você não entendia tanto de gastronomia, você, cara, em 2007 você fala, cara, vou procurar outra coisa. Outra Aí eu coisa. chego falando, Era cara, olha, mais fácil, é a né? primeira, todo o primeiro dia de aula na UFRJ, eu faço isso, eu falo do que é a vida real do Já. curso e as possibilidades que ele pode ter, porque senão ele Uma- se frustra, é, cara. E aí fala, cara, eu sou um bom cozinheiro, mas eu gosto disso, e se encontra em outra área é, da gastronomia, sem sair dela, perfeito, entendeu? entendi. Sei lá, o cara não se encontrou no direito penal, mas está Mas em vai outra no área. civil, Sim, no enfim, criminal, né? entendeu? É Entendi. mais ou menos a mesma lógica. Você faz a gastronomia e depois você vai se especializar em uma E área. não Ser necessariamente que você precisa ginecologista, sair, sendo pegar medicina como exemplo, vai ser obstetra, vai ser ginecologista, vai certo. entrar em otorrino, enfim. Isso é Ah, importante porque senão desespera. E na área profissional, uhum. agora, na área das consultorias que eu presto, é gestão de pessoas. Questão de pessoa, né? Cozinhar é E fácil. lidar com o ser humano é mais difícil. Cozinhar é a coisa mais fácil. Lidar com o ser humano, lidar com Mas, os problemas que hoje parecem estão maiores ou não, enfim. mas hoje tu consegues também te identificar na qualidade daquele senhor de 70 anos como um Sim, chefe, sim. você administrando e ao mesmo tempo fazendo valer o teu nome e o teu cardápio para as pessoas que você hoje coordena? Porque assim, imagine o lado, vamos pegar ele como exemplo, Você- restaurante, cara, é uma cozinha que está a 40 graus às vezes, dependendo o seu corpo está a 40 graus, está em movimento. Tem faca, tem barulho de coifa, tem panela de pressão, é batida toda hora, é comanda chegando, pedido de cliente pedindo para trocar guarnição, que a gente odeia isso. Te odeia. Ai, troca por não sei o que, a cozinha bombando. Rodando, E né? a sua cabeça não está só nisso, tá na gestão, tá na compra de manhã que você vai ter que acordar para fazer Tudo, as compras às vezes. É um colaborador que né? faltou, é um colaborador que não estava na escala, é um problema que teve com a logística. Imagine a cabeça desse chefe, desse gerente, às vezes, desse lugar.
E aí eu te É uma pergunto, ação trabalhista. com certeza. Aí eu Enfim. te pergunto, e como é que você consegue lidar com essa pressão diária? Então, eu treino os chefes a pensar de uma forma de planejamento e organização para minimizar o estresse. Qual seria, tipo, assim, a válvula de escape para isso? Ó, primeira coisa dentro de uma cozinha, por isso que eu falo, todo aluno, eu sou virginiano, tá? Certo. Eu não sou do signo não, tá? Não entendo muito, mas planejamento. 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 Não adianta eu vir aqui sem fazer uma lista de compras. Sim. Não adianta eu vir para cá sem a lista de compras, sem ter um planejamento. Não adianta Sem eu vir para saber cá. o que Vamos lá, fazer, né? planejamento. Você tem que ser virginiano. Você tem que ser assim, tudo bonitinho, organizadozinho. Porque mesmo assim vai dar problema. Tá entendendo? Sim. Mesmo assim vai ter uma carne que o fornecedor esqueceu de enviar, ou seu setor de compras não lembrou. Vai ter um imprevisto, você achava que ia vir 100 pessoas no restaurante e dobrou. E aí, como é que você faz? Quando você dobra? Eu já cansei de dobrar, madrugar, inclusive em consultorias, que eu falei, cara, acabou. 2 dias de inauguração, acabou tudo que estava. A gente vai ter que dormir aqui, dobrar, porque amanhã a casa abre meio-dia. Já aconteceu isso. Tá? Mesmo planejando. Então, se planejando e organizando dá problema, você imagina se você não planeja. E- Então, eu acho que esse estresse é minimizado Perfeito. com planejamento. Respondendo a sua pergunta, amor, vai ter um estresse. E você tem que conviver com ele de uma forma delicada. Se você Delicado. pegar isso E e, potencializar, cara, já era. eu não sei se você consegue, mas eu consegui tá cheio de problema e botar a cabeça no meu travesseiro e dormir. É difícil. Eu consegui. Porque se eu não Mas isso conseguisse, é na é continuidade, ficando velho. ao longo do tempo, É ficando velho. exatamente. Não tem outro Não segredo. tem, né? Não É tem como ficando saber. velho. Depois dos 40, você já vai ficando, já vai relaxando um pouco mais. Já vai vendo E que se você não conseguiu fazer isso depois dos 40, depois dos 45, com muitos problemas, não durmo, não sei o quê, é, porque os problemas vão acontecer e, cara, não, não tem que se desesperar. e outra, Só vai ou ser seja, pior. as coisas acontecem e elas não estão única e exclusivamente no teu controle. Então Isso você não você falou consegue tudo. fazer. A minha namorada, a Daísa, ela Ah, sempre fala, por que ah, você tá ah, estressado? faça o seu Vai limite, resolver até alguma onde coisa? você Lógico, consegue. falar É, ah, não é fácil, é fácil. perfeito. O negócio é você, relaxa, amanhã é outro dia. Ah, Amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã é vai outro dia. levando, né? E você vai tentando resolver, Um resolve dia de cada um vez. dia de cada vez. Mas resolve. Mas é por essa E razão que um pouquinho. acontece a ansiedade, por essa razão que acontece a depressão, a crise de pânico, É, justamente porque as pessoas ainda não conseguem controlar é, os seus impulsos, os seus anseios, é, as suas vontades, as suas emoções. sim, a nossa área é uma das áreas que Que, isso, drogas lícitas e não lícitas, bebida, é, alcoólica, é o que cigarro, mais tem, etc. né? É uma das áreas que mais tem. A É, de é, direito é a por- segunda, tá? é porque vocês estão em constante Pesquisa. pressão, né? A de direito é a segunda, É, tá? É a segunda sei como é isso. de drogas ilícitas e não lícitas. Mas é uma área, cara, nossa, que a gente sempre está não tem que conviver com ele e falar, "Olha, vai ter estresse, mas vocês têm que conviver com ele de alguma forma e tentar Maravilha. minimizar o mínimo possível para você tentar ter uma vida melhor. Principalmente quem é gestor. Lógico, a gente tem dentro da organização, o gestor ganha mais, se estressa mais. É simples assim. Eu sempre falo para o dono do restaurante, seu faturamento é maior, mas você tem líderes, vai se estressar menos. Mas quanto maior o faturamento, com menos líderes, mais Mais estresse. estresse, né? Quanto maior o faturamento sem líderes, pior o estresse, E com o entendeu? planejamento, tu também consegue programar a tua vida acadêmica e profissional? Eu consigo, eu consigo por conta de uma organização que eu consigo fazer. As consultorias, muitas vezes dela, utilizo as férias, ou final de semana, ou mesmo sempre semanas que eu não estou dando aula ou não participando de projetos de extensão para trabalhar nessas áreas. Eu consigo sim.
Que bom. organizar. Ele não é fácil. Não é Assim, eu não fácil, tenho. imagina. A minha namorada, ela reclama. A maioria dos fins de semana Vai eu estou virando, né? viajando. Eu Exatamente. tô viajando, porque segunda, no domingo eu Mas já é, volto mas é para dar necessário, aula. né, Eu volto. essas pesquisas. Sim, sim, Necessário esses atendimentos sim, sim. personalizados, né? Assim, se você pega a lei 8.112, vou dar um, agora entrando na área que eu gosto de, eu estudo um pouco a área Sim, também legislativa, né? Nossa, você pega 8.112 que rege a lei sobre o professor público sim. federal, a gente tem 500 horas, 480 horas dedicada à consultoria que seja na sua área. Essa lei, Uhum. ela entende que se você está dando consultoria na sua área, você está trazendo frutos produtivos. Perfeito. E assim, se eu sair da área acadêmica ou sair da área real, a área de empreendedorismo, vamos usar esse nome como exemplo, a área de consultoria, não é a mesma aula que eu dou sempre, entendeu? Eu estou sempre trazendo novidade, evoluindo, tentando evoluir e trazer o mundo real para os alunos, que inclusive eu sou coordenador de estágio, né, da E UFRJ, como é, do curso de gastronomia. como são as tuas aulas? Práticas e E teóricas? as minhas aulas, eu sou professor de aula prática, Aula então é, prática, é legal. diferente. Eu tenho Vai para a uma, cozinha com a mão na eu vou para massa. a cozinha, eu sou Certo. professor de aula prática. Eu tenho alguns projetos de criar aulas da área de empreendedorismo e gestão, que a gente pode ter as matérias eletivas, né, Certo. que a gente cria na universidade, mas eu sou professor, desculpa, de cozinha de aula prática. Entendi. De aula prática. E tu consegues identificar qual foi o teu principal sucesso? Ou seja, o teu atingimento que tu disseste, agora deu. Eu estou, vamos dizer assim, estabilizado na minha carreira. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu não tenho, eu acho que eu nunca cheguei a pensar o que é que eu quero, entendeu? Eu sou Né? um pouco, eu acho que por isso que me deixa um pouco mais leve. Eu sou um pouco, eu tenho sonhos assim de Certo. ter o meu próprio restaurante um Sim, dia, ou como eu tenho uma área acadêmica também que eu me envolvo, que foi um dos meus maiores sonhos, entrar na área acadêmica e ter uma pequena empresa de consultoria que eu certo. possa conciliar a área acadêmica com consultoria. é, eu tenho vontade de ter um negócio ainda, mas ainda não tive a oportunidade de, porque para eu ter um negócio eu preciso ter um bom sócio. E assim, Certo. eu quero ter com E sócio. sócio é casamento, né? Sócio é casamento. É aí que você está falando. Eu não consigo ter, porque eu tenho É. outras frentes para aumentar a área acadêmica, mas eu quero ter um negócio, um sócio que toque esse E negócio. o que seria? Pode falar para a gente? Pode, eu tenho um projeto de fazer uma padaria de fermentação natural no Rio de Janeiro. Olha aí. No Rio de Janeiro, que Por que no foque. Rio? Porque lá onde eu dou aula, eu moro e eu gosto de Ah, lá. A minha entendi. irmã é de Sergipe, tem uma vontade também de ter Você uma está morando no padaria. Rio há quanto tempo? Eu moro no Rio, eu morei em São Paulo, contando indas e vidas, morando fora 11 anos. Eu estou no Rio desde 2016. Oficialmente 2016. desde 2019. Porque eu ficava entre Rio e São Paulo, dava aula nas universidades FMU e no Senac, Uhum. São Paulo, e no Rio de Janeiro daí eu comecei a dar aula 20 horas na UFRJ. Eu estou desde 2016 no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, prefiro morar mais no Rio do que em São Paulo. Ah, Eu acho maravilha. um pouco da qualidade de vida, E o que eu você acho pode isso. falar para a gente toda essa tua trajetória, os avanços na gastronomia? O que teve? O que você consegue Tecnologia? identificar? Você fala de tecnologia? Também. Ou seja, o que naquela época que tu começaste até hoje, o que engrandeceu, o que fortaleceu a gastronomia e, na tua visão, quais são os projetos para o futuro? Como é que você consegue ver a gastronomia, a culinária, daqui a 5, 10 anos? Mas isso aí são dados de consultoria, isso aí. Tem que ser pago, hein, para dar essas Oh, informações. estamos aqui, né? A gente aproveita o podcast para tirar as dúvidas, né? Eu acho que a cozinha brasileira ainda tem mercado muito, muito, muito grande. Tipologia, vou pegar um exemplo aqui, um restaurante local do Felipe o Banzeiro. Certo? Essa tipologia tem mercado ainda muito grande, principalmente na região norte e nordeste. O mercado de um mercado que ainda está começando, se você pegar Rio, São Paulo, ele já está grande, mas o mercado que a gente chama de mercado, eu chamo, né, e alguns amigos meus também, de mercado de fermentação.
que é o mercado de fermentação. Cafés especiais, que a gente chama de special coffee, Olha aí. fermentação de pães de fermentação natural, que são padarias especializadas em pães de fermentação natural. Tá? Está tendo uma onda já muito antiga, mas ainda não engatou aqui no Brasil, mas na Europa já, vinhos naturais, Olha. que é o vinho totalmente fermentado ao natural, sem nenhuma intervenção humana, só a uva do barril em fermentação, que segue toda a linha de fermentados que eu estou falando aqui. Perfeito. Pão, estou falando de café, que também é fermentado. Tudo Estou natural. falando de vinho. E também o mercado de chocolates, que a gente chama, e aqui tem boas empresas aqui em Belém do Pará, que são chocolates que a gente chama de chocolate de origem, e ele tem duas denominações, chama Bean to Bar e Tree to Bar. O que é um chocolate Bean to Bar e Tree to Bar? O Bean to Bar é da semente a barra. O Tree to Bar é quem planta, e tem muitas empresas aqui na região amazônica, que planta e faz a barra. Perfeito. Então, essas tipologias de fermentados, para mim, é uma das tipologias... Menos ou mais cacau? Mais cacau. Mais cacau. Bem mais. Cacau, bem mais. Entendi. Essas três tipologias, para mim, são as do futuro. Região Norte e Nordeste ainda está iniciando em questão de consumo. Certo. Os melhores chocolates, hoje em dia, que o Brasil tem, da relação em tipologias Bean to Bar e Tree to Bar, estão na região Norte e na região baiana de Ilhéus. Só para você ter ideia, assim. Para mim, essa as tipologias de gastronomia que vão crescer nos próximos 10, 15 anos. E os dias que você está passando aqui em Manaus, já consegue identificar na área de culinária o que está faltando aqui? Então, isso eu preciso aprofundar um pouco mais, mas eu acho, tá? Por exemplo, a padaria de fermentação natural, eu não cheguei, eu pesquisei aqui no Google, não identifiquei. Talvez, como a regionalidade aqui é muito forte, eu acho isso interessante e bacana para a sustentação da cultura local. Quem for abrir uma tipologia dessa, que é mais americanizada, europeia, trazer produtos regionais, que nem a gente vai fazer no nosso projeto, de trazer regionalidades para a tipologia, fazer um pão de fermentação natural com castanha do Pará e açaí, tentar envolver produtos regionais para atrair mais o cliente nessas tipologias. Eu não cheguei a pesquisar gelaterias, que é algo que o mundo, aumentou 300%, o mundo, não só o Brasil, 300%, tanto que você pega... E Manaus com um clima tropical, com Cara, toda você tem certeza... frutas assim, as melhores, melhores. mim, as melhores frutas estão na região norte. Sim. Norte e nordeste, fato, ponto. E assim, explorar isso de uma forma de técnica é incrível. Incrível. A maior feira de gastronomia chama FISPAL Food Service. Ela acontece em junho em São Paulo. A FIPAM é a segunda maior, que é de panificação. Ela acontece em julho. Essa feira, só para você ter ideia, a parte de gelateria era assim, bem pequenininho a área. Hoje a área de gelateria é a mais movimentada dessa feira e é uma das maiores da FISPAL. A de cafeteria e a de gelateria. Lá você vai encontrar empresas que produzem máquinas. E o que você adere inicialmente? A procura e aumento de tipologias de gelaterias no Brasil. Gelateria no Brasil nos últimos 10 anos, vou pegar um exemplo mais clássico, Bate de Latte, bora lá, Bate de Latte. Eles são uma referência em questão de expansão e franquia. Mas a Bate de Latte não fez 10 anos ainda. Se eu não me engano, vai fazer 11, 12 anos. Ela nasce ali na região dos Jardins. Sim. E ela começa a crescer no Brasil inteiro, quase. Eu não sei se aqui tem. Tem. E o que você percebe que foi a grande pegada deles? Cara, eu tenho uma explicação disso. Eu tenho uma explicação. Inclusive, tem uma explicação também de um chocolate que eu acho que pode estar chegando, ou vai chegar um dia aqui, que é uma franquia que teve um investimento pesado da Natura, que chama Dengo. De chocolates ainda não, mas bora lá. Mas um dia eles estão expandindo. A Batio, ela, em meu ponto de vista, perfeito. Tá?
Não é? ela encontra um elo de mercado. Em São Paulo, que é onde ela nasce, as gelaterias eram muito caras, existiam poucas. Eu lembro como hoje, existia a Estupendo do Edu Guedes, que é o Sim. cara da televisão. Existia o do chefe chamado Lohan, chamado Vipteno, um chefe francês, e eram muito caros, assim, muito inacessível. Entendi. Na época existia a franquia que também ela desapareceu do Ok. Brasil, que se chamava Parmalat. A Parmalat Parmalat tinha tinha gelateria. gelateria. E imagine, 2008, 2009, uma casquinha de gelato custava 22, 25 reais. Nossa, Inflaciona isso para hoje. Era uma coisa assim, eu saía, e eu já chefiava, tinha um salário ok. Eu saía uma vez por mês para ir na Vipteno provar um gelato que era muito caro. A Batio vem no meio e quebra, fala né? R$ 8. Nossa. E aí cria um design que dá até hoje, branquinho, com as caixinhas de leite, sofisticado, só que R$ 8. E eles botam Mas isso... a mesma qualidade? A mesma qualidade. A mesma qualidade. Eles montam isso no Jardins, que é um bairro sofisticado, é um bairro de alto poder aquisitivo, mas ele, sim, os caras vendiam a 25, a 22, ele vem a R$ 8. Eu lembro que a primeira casquinha Nossa, que eu enfrentei impacta, né? fila na Oscar Freire, que eles abrem Sim. na Oscar Freire uma, eu não me lembro qual foi, se foi na primeira foi na Oscar Freire ou na segunda foi na Bela Sintra. Eu não me lembro exatamente, mas uma dessas aí foi a primeira. Então eu lembro que uma dessas eu lembro de pagar R$ 8 com fila já. Isso é 2010, 2009 e 2010. Ou Bora seja, lá. eles conseguiram chegar ao preço acessível Acessível, isso, e e com cara, uma boa qualidade. e ele, classe A, classe A1, A2, B1, Ou B2, seja, classe média, acabou atingindo, né? Exatamente. atingindo a galera que não conseguia também comprar, assim, era uma coisa inacessível. Gelato naquela época era inacessível. E aí depois eles começam a expansão deles, lógico, usando como exemplo a Bastille Latte, nasce inúmeras outras gelaterias em São Paulo. Maravilha. Poderia citar outras, tanto aqui do norte, aqui da região nordeste, mas esse é um dos modelos de negócios que mais me surpreendeu, assim, questão de expansão e rapidez. E eu acompanhei, né, o início dela. E conta pra gente o que você está fazendo aqui em Manaus, o que veio passear, quais são os seus projetos aqui, qual é a tua vontade de engrandecer e fortalecer, especificamente na região norte. Ó, a região norte eu conheço, eu já fui 2 vezes em Belém, do Pará, que eu sou da região nordeste, a gente sabe que não é Sim. tudo igual, a galera acha que você é lá do Nordeste, Já eu falei, mistura beleza, tudo, né? eu sou sergipano, entendeu? Você vai para Bahia, é outra cultura, você vai para a Totalmente. região, você vai em Outra cultura, Recife, outro costume, e eu tudo, né? conheço a região, a gente As é gírias, tudo, né? parecido em alguns aspectos, mas somos diferentes. Lógico que não vai ser igual na região amazonense, entendeu? E em Manaus, que O que te chamou a atenção aqui? na verdade assim, e eu fui convidado para fazer um projeto para você. Essa é a realidade. Também, estamos aí. Também. E a primeira visita minha, eu agradeço a Que conhecer bacana, esse estado, essa região bela, que é o centro do coração da floresta amazônica, né? Eu lembro que eu estava pousando, cara, foi a primeira coisa que eu abri, deixa eu ver coisa isso linda, aqui. né? Aquela imensidão, São sem fim, assim. um mar de floresta. Sem Né? fim. Eu falei, caraca. E eu tô empolgado na minha volta, porque eu peguei um pouco nublado, ainda não consegui ver. Tô rezando para estar tudo, porque do nada vem as chuvas aqui, né? Sim, Um pouco parecido com Belém, tá? Nisso aí, eu vou dar uma comparação. Do nada chega às 5 horas, que grande. pau. É o chamado toró. E aí eu tô querendo ver a volta, para a decolagem, porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E a primeira coisa, inclusive, que eu fui conversar com o Tomática, que é o nosso amigo, também está nesse que projeto. Está à frente também, desse na projeto parte da gastronômico, administração. sim. E eu falei, Tomática, quero ver o Rio, cara, quero ver a feira. Porque eu quero ver a feira. Porque eu já fui no Vero Peso, eu tenho que vir aqui. Sim, com certeza. E aí me Você levou antes. foi onde? No mercado? Eu fui hoje no mercado, mas eu tinha ido no primeiro dia. Mas não entrei, por conta do nosso Adolfo tempo. Lisboa? Ali no primeiro dia, primeiro ali dia. em frente ao Rio. A primeira coisa que eu fui ver foi... Como é que foi essa experiência?
E o riozão aqui, cara. Olha isso. Aí ele me explicando, nossa, esses barcos Maior aqui bacia hidrográfica do mundo, hein? vão para os Fluvial. interiores. Eu falei, Ah, mas peraí, mas não vai de carro? Eu falei, não, cara, aqui é de barco. 90%. E aí você tem que ir, ele começou a me contar as histórias, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Ele É. falou, aí eu falei, vou entrar no mercado. Ele falou, não, amor, deixa para quinta-feira. Que é hoje, né? Foi Você hoje. sabe que o Atala veio para cá várias vezes, comeu formiga e fez pratos maravilhosos e levou para São Paulo, né? Eu sei, Ah, tanto que um dos pratos ah, que uma das sobremesas que eles mais vendem ah. e umas entradas vai à base de formiga, né? Formiga, E formiga, exatamente. eu já comi, tá? Ah, Formiga, principalmente a formiga que eu chamo de formiga paulista, né? Que é a aham. formiga que até na Jura, Tá na que Jura. ela morre, Boa. depois ela voa, depois Sim. ela morre e aí pega a bundinha na Jura e faz um tipo de farofa. E eu já também comi Ah, a formiga da região norte, em Belém do Pará, e assim, tem um gosto peculiar, entendeu? certo. Assim, um pouco salgadinho. E o que que o pessoal, amor, pode esperar aí desse teu projeto para 2026? Qual é 2006.1, né? qual é Quero a área fazer. que você pretende aí atingir? Qual é a culinária que você pretende alcançar nesse novo projeto aqui no Amazonas? Então, a ideia do projeto ainda tá em desenvolvimento, né? É um projeto piloto em desenvolvimento, mas em breve a gente já vai ter um pouco mais de Dando detalhes. só os spoilers só. É a gente tentar juntar a culinária amazonense, a culinária do norte, também não só pegar produtos da região e de Manaus, mas envolver a região norte, envolver a cultura local, envolver, se possível, também produtores locais. Hoje eu fui fazer uma visita com pescadores, vendedores de produtos regionais, da feira, né, Sim. mesmo. A gente já conversou inclusive com ceremistas aqui locais e marceneiro para tentar desenvolver alguns pratos, alguns produtos para essa tipologia e Uhum. tentar unificar uma das tipologias que eu mais gosto, que é a culinária italiana, que eu Perfeito. sou apaixonado. O brasileiro também, Com certeza. se você pega de fora uma das tipologias mais aceitas, né? Tanto que você Isso pega domingo é pizza. pizza. Entendeu? Assim, E, ok, e, Brasil, né? Não generalizar para o estado. você Você pegar consegue, Brasil. vamos dizer assim, harmonizar essa cozinha italiana com a cozinha amazonense? A ideia é fazer isso e a gente vai conseguir. E dá jogo. Se você saber utilizar bem os ingredientes, tanto que um dos Amém. pratos, Vamos ó, fazer um brinde tá aqui. meio vazio aqui o meu vinho, Amém. cara. Pronto. Ah, tá Opa. quase. Tá quase. Cuidado pra deixar um pouco para você aí. Pronto. Tá bom, hein? Espero que tenha Maravilha. esse vinho de qualidade lá. Vai tomar. Vamos fazer um brinde a esse novo projeto. Que Papai do Céu nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e também ilumine a sua experiência, Sim. a sua pegada, Fazer um projeto bom. a sua trajetória na área de culinária para nos direcionar, para que a gente possa fazer, é, transformar esse projeto verdadeiramente em realidade. Sim. Amém. Ah, amém. Saúde, meu irmão. E trazer um projeto bom para a capital, para o povo amazonense, para os nossos colaboradores, futuros colaboradores, Com toda que a gente certeza. tem responsabilidade em cima Fomentar, né, disso, o emprego. fomentar emprego, fomentar cultura, fomentar trabalho aqui na região e trazer uma Esperem, novidade para a aguardem que gente. está chegando aí um novo projeto para Manaus, para o Amazonas. E, Moa, para terminar esse papo tão gostoso, tão bacana, te direciona aí na câmera para o nosso público e fala um pouquinho para nós, dá um conselho para quem quer empreender nessa área da culinária, da gastronomia, qual é o teu melhor conselho, qual é a melhor proposta para que essas pessoas possam alcançar e ter uma estabilidade igual a você. Cara, conselhos, eu tenho vários. É que na hora que você começou a falar, eu comecei a buscar, apareceu vários em minha mente. Mas tem um que eu passo para os meus alunos sempre, que eu acho que esse eu posso passar para todo mundo. Tem um aluno meu que chegou uma vez e falou, Moa, quero ter uma pizzaria. Olha aí. Eu falei, vai trabalhar nas melhores.
para aprender a fazer a melhor pizza, entender os erros, acertos e saia e trabalhe em outras. Não adianta que eu falo dessa, e não é uma crítica, tá? A Sim, nova lógico. juventude, inclusive a gente está envolvido nisso, nesse imediatismo de fazer coisas rápidas. Falei, cara, vai entender do negócio. A área de alimentação, você pega pesquisas do IBGE, desculpa, da Fundação Getúlio Vargas e do próprio Sebrae, é uma das áreas que mais fecham de negócios. E as pessoas têm medo disso. Falar, pô, amor, mas 70% dos restaurantes fecham nos últimos 3, 5 anos. Pelos dados já desistem, né? Mas não siga dados, porque assim, você está fazendo certo, você está contratando pessoas boas e consultores. Quem às vezes não tem condições ou quer fazer o negócio acontecer, vai entender, vai estudar o negócio. Porque normalmente, infelizmente, e eu não estou criticando essas pessoas que fecham, que é triste você fechar um negócio, porque não envolve só a vida do empreendedor, mas envolve também a briga dos colaboradores. Sim, claro. É você não entender do seu negócio e abrir assim, vou abrir. Não dá, né? Abre a porta aqui, coloca qualquer coisa sem planejamento. Abrir de E a forma irresponsável maioria não dá. não entende custo. Aí Eu faço uma comida boa, eu vou abrir um negócio. Cara, vai estudar a gestão. Vai entender o mínimo de cálculo possível de você falar, eu estou comprando a R$2 a maçã, eu vou vender a 6 para ter lucro, porque eu tenho energia, eu tenho imposto, eu tenho isso, eu tenho aluguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, uma boa parte não é por conta só da tipologia, não é por conta só do marketing, é por conta da gestão. Então, um conselho que eu dou é estudar o ramo que você quer se especializar, se especializa, estuda, trabalha nesse ramo, entenda com os melhores. Tanto que eu tenho alunos que eu falo, cara, se cercar dos pizza melhores é São Paulo, vai para São Paulo, cara. Trabalha lá, se você puder trabalhar, melhor ainda. Se puder fazer ganhar o curso, melhor ainda. Estuda essa área, entenda essa área, que aí você consegue ter um pouco mais de sucesso ou sucesso no seu empreendimento. É estudar, cara, não tem jeito. Estudar de todos os aspectos, tanto de pesquisa como estudo de mercado. Amor, a gente não pode encerrar esse podcast sem provar essa delícia que você fez. Agora aí. A gente vai cozinhar aqui. Então pronto, Vamos manda ver um finalizar pouquinho aqui. pra gente aí. Fechou. Pra finalizar. Moacir, explica para nós o que está faltando aí para que a gente conclua esse prato que está com um cheiro maravilhoso. O que você está fazendo aí? Finalizando Conta aqui pra gente. o molho de moqueca, que é um molho à base de leite de coco, dendê. E aí agora, tomate, cebola, muita pimenta de cheiro local. Eu sempre tiro a massa uns 2, 3 minutos antes do cozimento dela. Então finalizo uma parte do cozimento aqui dentro. Certo. Então vou esperar um pouco ela finalizar uma parte aqui do cozimento, vou aumentar um pouquinho o fogo e eu vou dar uma leve finalizada com, que não é original da receita, Certo. um pouco de leite de castanha do Pará, que vai dar um toque mais cremoso aqui na massa, ela vai ficar mais delicada. Bacana. Vou dar uma aumentadinha aqui no fogo, só para finalizar. Ela vai dar um toque cremoso. Então, esse último ingrediente, o que acontece? Ela vai dar um sabor um pouco mais característico de a castanha, né? Dá para fazer leite, né? De castanha de caju, castanha do Pará, castanha de Baru, né? Que é uma castanha da região do Centro-Oeste. Ela vai dar uma leve delicadeza, entendeu? Ela vai dar ela não é ácida, né? Ela é mais doce. Ela vai dar uma doçura final desse molho. Isso. Entendi.
O camarão eu vou deixar para montar no prato, vou esperar só mais um pouco. O macarrão ainda está um pouco al dente, mas eu vou aguardar um pouquinho mais. Vou dar uma provada aqui na parte do sal, ok? Um pouquinho mais de leite de castanha. Mais um pouco, né? Só para dar uma finalizada aqui. Você vai provar ele aqui agora. É uma muqueca, você vai sentir um gosto de muqueca. Cuidado, tá frio. Você vai sentir um gosto de muqueca. Gostou, hein? Provou 2 vezes. Maravilha. Muito bom. E agora eu vou dar uma desligada aqui nele aqui no forno. Vou finalizar com um pouco de cebolinha, bem picadinha, um pouco de pimenta de cheiro, bem regional. Um pouco de salsinha picada. Desligar agora o forno. E agora fogão, né? Vou dar uma última mexida, que não pode mexer tanto aqui na massa. Ela começa a se quebrar rapidamente. E agora eu vou montar o prato. Pessoal, vocês não têm ideia do aroma disso aqui. Que coisa maravilhosa. Moa, explica pra gente qual é o prato e os ingredientes aí dessa Vamos lá. delícia. A gente tem um camusquinho, um prato de camusquinho que é de camarão. Em vez de ser feito de espaguete, normalmente a gente fez com rigatone. É um molho à base de muqueca, finalizado com camarão puxado no óleo de coco. E para sair um pouco da receita original, né, que é uma receita da região norte, eu finalizei com um pouco de leite de castanha do Pará fresca, que foi comprado aqui da região de Manaus. E eu finalizei com um pouco de pimenta de cheiro e salsinha e cebolinha. Pimenta de cheiro para dar um toque um pouco mais adocicado e levemente cítrico e apimentado. A pimenta não arde, né? Ela só dá um toque só. Vamos provar? Essa é a grande diferença de um chefe de cozinha. Vamos provar? Vamos provar. Dá o garfo aqui. Acho. Já peguei. Delícia. Vamos passar aqui por debaixo da mesa. De tão bom que tá. Ficou bom. O toque do leite de castanha deu uma cremosidade aqui no prato. Camarão que eu não provei ainda, mas vou provar já. Mas a massa com a pimenta de cheiro e o molho. Vou fazer mais um teste aqui. Ficou bom, hein? Muito bom. Tá em casa. Meu amigo, mais Valeu. uma vez, muito obrigado pelo carinho, Tamo pela junto, meu irmão. atenção. Você foi demais. Disponibilidade sensacional. É um cara do bem, humilde, simples. Isso faz o teu diferencial. Saúde, sucesso cada vez mais e felicidade. Você Obrigado. merece Valeu. e a cada dia vai estar conquistando cada vez mais os seus objetivos. Saúde, meu irmão. Valeu. Valeu, um E a abraço. gente não pode deixar aqui de terminar esse podcast sem um presentinho para você. Olha lá, esse é presente. Aí, Aqui, cara. Não sabia não desse Da- presente. da Isso aí vocês nem Turiniusa. avisaram. Vamos substituir Porra, esse verdade, boné aí, aqui, ó. Tirar o meu cabelo que eu tô tomando Ah, é? finasterida. Tá certo. Olha aí, já está devidamente uniformizado, ainda tem mais uma Já tem uma lembrancinha para você. camisinha. Ah, não tinha visto. Pô, bonita, hein? Olha aí. Eu gosto desse azul. Bonito o azul. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com mais um podcast realizado com sucesso. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Turinews, no Instagram e no YouTube. Toca lá no sininho para não perder mais nenhum episódio, ok? Um beijo no coração de todos. Valeu!